Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que chegou lá no Instagram para mim, que é do Caio. E ele pergunta assim: Engie de lado há meses, né? O Eng de lado há meses, esquecida pelo mercado, oportunidade ou tem algo ruim precificado? Então a gente vai falar bastante sobre Eng Brasil, vamos falar sobre os projetos dela. Vamos falar sobre o que aparece no resultado e o que ele é de fato. E vamos mostrar também a questão do IGPM, como está, enfim, né, impactando os resultados da Eng Brasil. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, se vocês conhecem alguém que queira ver esse vídeo, não deixe de colar ali o link e mandar no WhatsApp para alguém. Tenho certeza que você tem algum amigo, alguma amiga que tenha Eng Brasil na carteira, tá? Então, vamos começar aqui. Eu já estou com o release da empresa, tá? E quando a gente olha assim de relance, né? E esses aqui são os números que acabam indo para esses fundamentos, status invest, GUI invest, etc. Você vê que o resultado parece maravilhoso, né? Olha só, receita subindo 25%, EBITDA no ano subindo 25%, sendo 73% no quarto trimestre. Aí você vê um lucro líquido crescendo 21% no ano, sendo 66% no quarto trimestre. Aumento do ROI, aumento do ROIC, né? A única coisa que talvez seja um pouco ruim seria a dívida líquida, mas com esse EBITDA sobre a dívida líquida ele ainda diminuiu, né? Se a gente pegar o indicador dívida líquida sobre EBITDA. E, enfim, né, a gente tem aqui muitos indicadores que parecem muito bons, só que tem algumas coisas que estão escondidas aqui no relatório e que a gente vai mostrar. Uma das coisas a gente já consegue descobrir aqui pela distribuição de dividendos. Para quem não sabe, vai ser aprovado ou não em Assembleia Geral mais 74 centavos de dividendos, tá? As assembleias costumam ser em abril, não sei agora exatamente qual é a da Eng, mas o que chama atenção é o seguinte: isso aqui significa que eles vão distribuir 2 bilhões de reais no ano de 2020, equivalente a 100% do lucro distribuível, desconsiderando a repactuação do risco hidrológico. Então esse é o primeiro ponto que está impactando esses resultados aqui. Tá? O que é lucro distribuível? É o lucro abatido da reserva legal. Tá? A reserva legal são 5%, então quer dizer 2,0168 dividido por 0,95, o lucro mesmo sem a repactuação do risco hidrológico deveria ter ficado alguma coisa em torno de 2,12 bilhões. Aí quando a gente pega aqui 12 meses, olha só o que acontece. Ó. Na verdade ele teria caído. Né? E saiu, esses programas aí que fazem automaticamente, eles não percebem e não entendem isso. Outra coisa que a gente vê que subiu muito aqui foi receita operacional, né? Cresceu absurdos aqui, cresceu horrores. Então vamos dar uma olhada agora nas receitas, o que aconteceu com elas. Vocês vão ver que a receita de geração de energia, que é o que dá resultado para a Eng Brasil, ela diminuiu na verdade. Bom, aqui a gente está vendo a receita por segmento e, diferente do que eu falei antes, ela teve na verdade um aumento. Teve uma redução no quarto trimestre, mas quando a gente pega 12 meses, a gente vê aqui um aumento de 8,5 bilhões para 8,4 bilhões, uma variação aqui de 111 milhões. Só que fica claro aqui que o que teve principalmente aumento foi o segmento de transmissão de energia e com receitas de construção. Né, 2,36 bilhões aqui. Você vê que a remuneração de ativos de concessão, que foi aqueles que já estão em operação, foi 189 milhões. Teve um aumento também, mas não é algo tão grande assim, né? Então, contra os 14 milhões que teve antes. Então, essa receita aqui de transmissão de energia de construção é que subiu muito. E quando a gente olha lá nos custos, e aí eu vou passar rápido aqui para os custos, a gente vai ver que esse valor da receita de transmissão, ele praticamente é tudo custo. Custo de construção. E aí aqui cabe uma explicação, né? Então, vamos lá.
O que que acontece, tá? Isso aí é uma norma de contabilidade desde 2018, se eu não me engano, teve uma mudança da contabilização. Então, se vocês pegarem vídeos antigos meus lá de 2017, 2016, que eu falo de Taesa, vocês vão ver que é diferente. Então, a partir de 2018 mudou a contabilização, que a empresa ela tem ativos contratuais e ativos financeiros. Então, ela vai fazendo os custos de construção e a ANEEL ela tem uma estimativa de custo de construção que vai dar origem à RAP, que é a receita anual permitida, que vai ser o que ela vai ganhar de fato depois que a linha de transmissão estiver operacional. Então, agora, o que que a empresa faz? Tudo que ela gasta de custo, né, ela lança como receita. Na verdade, ela lança como receita de acordo com aquele cronograma da ANEEL de investimentos. Então, quando a gente vê que ela está com custo menor do que a receita, quer dizer que ela está conseguindo ganhar alguma coisa aí. Ela está conseguindo ser mais eficiente do que aquilo que está lá no prospecto, por exemplo. Então, isso vai virar ativos no futuro, e desses ativos é que saem a remuneração, né, a RAP, né, a remuneração anual permitida das empresas. Então, esse aumento de receita de construção, na verdade, são os novos projetos da ENG, e que eles ainda não geram, né, tanto EBITDA assim, e nem mesmo, e isso também não é uma geração de caixa, isso que é importante também. Isso é apenas uma receita contábil. Então, para quem está aqui dentro do mercado mesmo, analisando empresas, quando é um resultado unicamente contábil, a gente não leva tanto em consideração, tá? Então, qual é a grande questão aqui? Né, quais são esses projetos? E aí são projetos interessantes, são projetos que vão aumentar muito o resultado da empresa, e são projetos que vão ficar prontos provavelmente agora em 2021. Né? Então vamos ver aqui se eu consigo encontrar esses projetos das linhas de transmissão. Uma delas é essa sistema de transmissão gralha azul, que inclusive teve um problema recente na justiça, que teve que interromper as obras, mas já conseguiram continuar, questão de licença ambiental. E você vê aqui que a RAP contratada é de 231 milhões, e isso em valor de dezembro de 2017, né? A gente já teve várias inflações aqui, então provavelmente vai entrar aqui com 300 milhões em 2022, por exemplo, o CAPEX estimado de 1,7 bilhão. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de 2021? Porque ela é obrigada a começar o início da operação em 9 de março de 2023. Só que ela está adiantada aqui. Eu não sei se eu vou encontrar aqui algum lugar que ela fala. Permanece inalterada a estimativa de redução do prazo de implantação do empreendimento para setembro de 2021, com uma antecipação de 18 meses em relação ao prazo limite. Então isso é interessante. Outra é que ela comprou há pouco tempo da Sterlite, né, a Novo Estado Transmissora de Energia, que ela pagou até, na época, se eu não me engano, 800 milhões por essa linha de transmissão. E você vê que ela ainda tem um CAPEX, né, um investimento para fazer de 3 bilhões de reais, para ganhar uma RAP de 313 milhões com base de março de 2020, né, desconsiderando o custo de aquisição. Então também deve ser um valor maior do que esse, e o prazo limite para início das operações do sistema de transmissão também é 9 de março de 2023, mas a previsão da companhia é reduzir esse prazo para dezembro de 2021. Então 2022, a ENGIE Brasil entraria o ano com 2 linhas de transmissões grandes, com muita quilometragem e com RAPs bem elevadas para, enfim, né, para começar o ano. Então aqui a gente está falando talvez de 600 milhões de RAP, já colocando os IPCAs para 2022, sendo que linha de transmissão tem margem EBITDA lá de 40%, 50%, 60%. Né? Aí a gente não sabe qual vai ser a eficiência que a ENGIE Brasil vai conseguir, mas a gente está falando talvez de um EBITDA aumentar 300 e poucos milhões, e o lucro praticamente isso também. Tá? Então já é algo interessante, né? A gente já está falando de um lucro que foi 2 bilhões esse ano, aumentar 12%, 13% ano que vem, só com essas linhas de transmissão. Isso não é para 2021, é para 2022. Em 2021 a gente vai continuar vendo essa receita de construção, custo de construção.
Outra questão que é importante também é aquela repactuação do risco hidrológico, né? A repactuação do risco hidrológico, ela entra como custo. Tá? E aí, às vezes, as pessoas não entendem muito bem isso, mas vai ficar muito claro quando vocês olharem aqui o custo no quarto trimestre. Tá? A gente vai ver aqui, ó, que o custo de geração de energia no quarto trimestre de 2019 foi 1.319 bilhões. No quarto trimestre de 2020 foi só 256 milhões. A gente sabe que milagre não existe, né, pessoal? Então, quer dizer, não tem como você reduzir 80% do teu custo de nada, né? E aqui a gente vê repactuação do risco hidrológico, 967 milhões. Isso aqui entrou ali na cabeça, aumentou o EBITDA e deu aquele resultado maravilhoso que a gente já viu que seria uma queda de lucro líquido no ano de 12% se não fosse isso. A queda no quarto trimestre seria de 40%, 50% do lucro se não fosse essa repactuação do risco hidrológico. Mas por que aconteceu essa repactuação do risco hidrológico, né? É isso que a gente precisa entender também. E aí aqui, ó, a repactuação do risco hidrológico foi analisada 15 de dezembro de 2020, tá? Aprovou a adesão, ó, aqui, ó, efeitos causados por empreendimentos de geração denominados estruturantes relacionados à antecipação da garantia física. Diante disso, foi reconhecido ativo intangível correspondente ao direito de extensão de concessão, em contrapartida da rúbrica recuperação de custos de energia e repactuação de risco hidrológico da demonstração de resultado no montante de 967 milhões. Então, isso aqui, né, aquelas outras geradoras que foram criadas, denominadas estruturantes e etc., acabaram gerando um custo para o sistema e esse custo está sendo devolvido aqui de forma contábil como? Com extensão da concessão. Também é um efeito não caixa. Tá? Bom, de qualquer forma, a companhia ainda esclarece que não efetuou o reconhecimento desse direito de extensão relativos a alguns consórcios. Então, essa aprovação deve ocorrer em 2021. Então, deve ter uma nova repactuação em 2021 ainda. Tá? Outra questão aqui que é importante da gente ver na ENGIE Brasil, está lá no resultado financeiro da empresa, que é a questão do IGPM, né, que a gente falou antes, e que ele entrou como custo agora e ele vai voltar como receita agora mais para frente. Então, olha só o que acontece. Ó, resultado financeiro. Vamos aqui, despesas financeiras. Ó. As despesas no quarto trimestre foram de 759 milhões, isto é, 317 milhões acima das registradas no mesmo trimestre do ano anterior, que foram 442 milhões. As principais variações observadas foram elevação de 161 milhões na correção monetária e juros nas concessões a pagar. Isso aqui em um trimestre. Tá? Quando a gente pega aqui no ano, né, depois a gente vai dar uma olhada, foi elevação de 463 milhões no ano, juros de correção monetária sobre as concessões a pagar. Isso tem a ver com o IGPM, motivado principalmente pela variação do IGPM entre os períodos comparados. E aumento de 133 milhões nos juros, variação monetária e no ajuste a valor justo sobre dívidas, em razão de contratação de empréstimos. Isso aqui foi empréstimo mesmo para os novos projetos, tá? Mas isso aqui é questão de concessões a pagar, isso aqui volta depois. Então, isso aqui tudo trouxe um problema, né, ali no resultado financeiro da ENGIE Brasil, mas que no futuro a gente vai ter mais receita de geração de energia aqui. Tá? E outra situação também que é importante é a questão do resultado de equivalência patrimonial da TAG. Né, a TAG, ela tem os contratos dela corrigidos pelo IGPM também. E esses contratos foram corrigidos agora, em novembro, dezembro e fevereiro de 2020 e 2021. Né? Então, eles vão acabar entrando exatamente agora. E eu não estou achando aqui o resultado da TAG, que ele é calculado por equivalência patrimonial. Aqui o resultado da TAG, a gente consegue ver aqui quarto trimestre de 2020, a gente vê que o lucro líquido da TAG foi de 370 milhões aqui contra 296 milhões no ano passado, uma receita que subiu muito, a participação da companhia de 32,5%, significam 120 milhões só no quarto trimestre, e isso tem ajudado muito a companhia, e isso vai ajudar mais ainda a companhia. Para vocês terem uma ideia aqui, em 2020...
né, a participação foi de 487 milhões em 2020 para Eng Brasil e em 2019 81 milhões. Então isso aqui já aumentou muito e com esse aumento da receita operacional líquida, principalmente, ó, que saiu de 5,1 para 6 bilhões, a gente deve ver números maiores ainda aqui na TAG, tá? Bom, gente, assim, com relação à Eng, vocês viram que o resultado dela de verdade, o resultado caixa, o resultado líquido caiu, mas por causa da repactuação do risco hidrológico, ele acabou mostrando um valor maior. Agora, por que ele caiu? Ele caiu por causa do IGPM. E o IGPM, a gente não imagina que ele vai crescer toda a vida, né? Embora agora o IGPDI tenha aparecido valor alto de novo, mas em algum momento ele vai arrefecer e vai cair. A gente não espera que o custo vai aumentar a inflação, né? Pelo menos isso aconteceu outras vezes e todas as vezes arrefeceu, caiu e gerou até deflação depois. Então, quer dizer, a gente tem um cenário hoje que é bastante positivo para a Eng Brasil e é bastante positivo para várias outras empresas de energia elétrica que estão sofrendo nesse momento e que eles têm uma grande possibilidade de gerar resultados bons. Agora, por que o mercado não está precificando elas? Aí, na minha visão, pelo menos, é questão política, tá? Porque o presidente acabou falando que ainda vai meter o dedo na energia elétrica e aí está todo mundo em compasso de espera, porque não sabe se ele vai meter o dedo nas distribuidoras, nas geradoras, nas transmissoras, em todas e nenhuma, se foi só uma fala, enfim, o pessoal espera para ver o que vai acontecer, né? Mas de toda forma, a gente vê aqui que a Eng Brasil, né, tem tudo que eu gosto, assim, tem bons projetos, tem preço barato e tem perspectiva de crescimento. Então, enfim, né, a gente gosta. A gente reduziu o preço justo nos últimos relatórios, mas a gente gosta muito do case. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.